E hoje, no especial Conecta Tech, nós trouxemos Elaine Barbosa, especialista em tecnologias, vamos dizer assim, Elaine? Isso. Você está fazendo um doutorado agora em inteligência artificial. Que mais que você Sim. pode contar um pouquinho do seu currículo, que é extenso aqui? Eu diria que é enorme. Gerente de projetos, TI, Business Intelligence e agora em inteligência artificial. Você pode dizer que você domina todas as novas tecnologias e as antigas também. É isso, Elaine? Sim, eu acho audacioso dizer que a gente domina É tudo, verdade. principalmente na área de tecnologia. Mas há uma premissa em tecnologia que é a lógica. Então, você identificou um padrão de como ela se comporta e até as inteligências artificiais funcionam assim. Daí a gente segue aquele caminho, tá? Para se especializar, para fazer tudo. Para fazer tudo. Hoje eu sou doutoranda pelo Instituto de Computação da Unicamp, cursei algumas disciplinas e estou cursando voltada à inteligência artificial e, e também teste de software, né, Tudo a parte de que diz a parte projetos, de, vamos dizer sim. assim, programação também. Programação também, Sim, é uma mas das partes. eu atuo muito com o processo de desenvolvimento. Certo. E de inteligência artificial, eu gosto. Eu comecei por curiosidade, Iago se pelo apaixonou. desafio. Eu sempre fui apaixonada Sim. por inteligência artificial, pela tecnologia. No geral, né? É. Eu estava vendo esses dias um grande professor meu falar que, na verdade, a inteligência artificial ela existe há mais de 10 anos, né? E que Sim, hoje, agora, de um ano para cá, é que ela popularizou, que alguém criou uma ferramenta onde tivesse acesso à população, né? Só que já dizem que muitas empresas, inclusive o Meta, já usavam isso em seus sim. negócios, né, interno, mas eram ferramentas muito difíceis de manusear. Essa história é verdade? Como que é isso pra você? Conta pra gente um pouquinho. A inteligência artificial, ela não é novinha, não. É, Ela é relativamente antiga até. As primeiras pesquisas de inteligência artificial como temática vêm de 1960, olha, tá? Nós tivemos um, a inteligência artificial evolutiva, que partia da teoria da evolução das espécies do Darwin. A ideia de inteligência artificial é exatamente fazer com que o computador tenha a percepção não, mas passar para o computador a inteligência humana. Por isso que a gente tem o perceptron, que seria o neurônio, e o multiperceptron seriam vários neurônios, só que artificiais, certo. né? Daí, nós tivemos, ainda na década de 60, os algoritmos genéticos e houve uma grande expansão em termos de pesquisa da inteligência artificial. Só que nós não tínhamos o grande poder de processamento e nem essa conectividade, a distribuição que a gente tem hoje. Não existia. Não existia. E daí houve uma lacuna muito grande e as pesquisas elas ficaram tímidas por um certo tempo a partir do momento que o hardware e a conexão também, a distribuição, né, o processamento distribuído evoluiu, a gente tendo capacidade para processar, Sim. voltaram-se as pesquisas em inteligência artificial, porque esses algoritmos, eles demoram, às vezes, semanas para ser processado. Hoje. Hoje, em Hoje algumas é mais tecnologias. rápido, Certo. porque a gente tem a computação em nuvem, o processamento Mas isso na distribuído, década de 70 demorava-se semanas. Entendi. Isso é até uma meses. evolução. Olha, mas isso é uma evolução da gente hoje conseguir ter ali. Vamos falar de uma dessas inteligências artificiais que é o chat GPT. Né? Sim, Hoje você abre ali uma tela simples, você dá um comando e ele responde para você.
acho que você pode até falar um pouquinho da diferença. Como que surgiu o ChatGPT? Quais são essas novas tecnologias? Quais essas ferramentas hoje que você acredita que são uma revolução, assim? O ChatGPT, ele é uma inteligência artificial que a gente classifica como generativa. Ela tem um poder de ser criativa. Essa criatividade do ChatGPT, ela vem de combinações de parâmetros. E no ChatGPT são 74 bilhões de parâmetros combinados. Nossa, E, por exemplo, para compor texto, estruturar texto, ela é fantástica. sim, Uma das melhores. Ela escreve um texto melhor do que a gente. sim, No entanto, quando a gente vai para atualidades e alguns assuntos que necessita um link, fazer uma junção, uma composição entre tecnologias, daí eu particularmente penso que ela não é adequada. Tá? sim. Ela é mais para pesquisa ali de texto, formatação de textos, né? Isso, composição de texto. Isso é devido à quantidade de neurônios que a gente pode dizer assim que ela tem hoje? Porque a gente já tem o ChatGPT versão paga, por exemplo. Sim. Que dizem que tem muito mais, que é um absurdo a quantidade de conexões que consegue fazer para gerar textos. Isso tem muito a ver com o gratuito e o pago ali? Ou realmente o pago também tem as suas limitações criativas ali? O pago também vai ter suas limitações criativas. Sim, mas você acredita que daqui uns 4 anos, 5 anos, isso vai estar muito mais evoluído? Eu acredito que haverá evolução, mas sempre quando a gente falar em atualidade, não vai ser o melhor ambiente, o melhor contexto. Sim, certo. Ele vai conseguir puxar muitas coisas do passado, é isso que você quer Sim, dizer? a base do ChatGPT, mesmo a da versão paga, ela vai até 2021. Se não me engano, novembro de 2021. Tá? É uma base robustíssima, mas ela vai até 2021. Tanto que, se a gente perguntar quaisquer coisas relacionadas à guerra da Ucrânia, ao confronto entre Israel e o Hamas, Ele não vai conseguir. ela não vai responder. Ela vai dizer que não é apropriada para isso. Então o ChatGPT tem uma memória até novembro de 2021. Isso. Isso, vou resumir, acho que é isso, né? Isso. Isso é bem desafiante para quem está começando a entender essas novas ferramentas, né? Agora você tem uma que até você vai me ajudar a lembrar o nome, que até você pega uma foto, você corta um pedaço da foto e dá um comando para que você quer que apareça ali na foto, né? Aquilo eu estava vendo um vídeo, eu falei, gente, e essa pessoa pegou um campo de futebol e transformou essa imagem num castelo medieval, assim, em segundos, só dando um comando aonde ela queria cortar, né? Eu acredito que a gente vai ter, além do ChatGPT para textos, a gente vai ter o cinema ganhando com isso, a publicidade ganhando com isso. E até eu tava vendo no Instagram esses dias deixando claro que todas as imagens que forem geradas por IA, deverá aparecer um texto embaixo que foi gerada por IA. Para que a gente não confunda o que é real e o que é criado em inteligência artificial. Você acha que esse sinal que a gente acaba demonstrando ali vai ser positivo para as pessoas conseguirem não serem enganadas assim na internet hoje em dia? Tem algumas técnicas, né? Por exemplo, pela inteligência artificial a gente consegue criar imagens de pessoas, só que, por exemplo, é perceptível com muita atenção, a gente consegue perceber quando uma imagem é gerada por uma IA, tá? A região onde ficam muitos detalhes, tipo as orelhas, o traço da região ocular, por exemplo. Fica bem diferente, né? A gente consegue perceber algumas pequenas falhas, algo meio
pixelado, vamos dizer assim, que Sim. fica meio mais robotizado, talvez. Daí, só que, em muitos casos também é imperceptível isso, Sim. né? Não dá pra Ajuda. perceber, ajuda, mas não dá. A informação Acho que gerada tem que por ter IA olho pra isso também ainda, né? Que acho que você que trabalha todos os dias consegue perceber, né? Aí a é, gente tá falando de uma coisa que é bem interessante, que quando a gente começou um pouco antes do podcast, a gente falou, eu, eu tenho 39 anos, eu comecei a fazer informática com 16 anos e a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever num curso. Deparei esses dias, estava montando prompts só com comandos. Eu falei, gente, como eu sofri para aprender todos os comandos do PowerPoint lá no começo. E aí a gente faz um gancho aqui pro curso que você desenvolveu aqui pro eHive, né? Que é um curso muito sim, bom de informática básica, né? Mas a gente pode dizer que é um curso pode dizer que tem muitas pessoas ainda no Brasil que não sabem fazer o básico, né? E aí, sim. como é que a gente pode fazer uma correlação entre, caramba, eu preciso aprender o básico, mas eu já estou num mundo muito mais pra frente, né? Com a inteligência artificial ali já chegando, né? Como uma pessoa que ainda não domina o computador em si, os comandos principais ali, pode começar a fazer isso, mas também já ficar de olho ali nessas novas tecnologias, né? O curso de informática básica, ele é a porta de entrada. É o meio de acesso para que a pessoa seja inserida no universo da tecnologia, né? Para ela se auto-incluir, vamos Sim, dizer assim. E como o próprio curso, ele já é a porta de entrada, ela já vai ter mecanismos para buscar, é, conhecer, usando a internet, conhecer as ferramentas de inteligência artificial, poder até testar os seus primeiros prompts, conversar com as IAs. com as IAs. Pode ser um bom caminho para início, né? Sim, Sim, eu acho isso sim. importante. Fala um pouquinho como que foi o curso para você que você fez aqui no eHive. Quais são as aulas que você pode comentar pra gente? Dar um spoiler para quem ainda não está nesse curso. Ah, eu tratei do assunto de sistemas operacionais, né? Dar as boas-vindas, como ligar o computador, como usar o computador inicialmente, a parte de edição de textos, né? E também a, a própria internet, alguns assuntos voltados à própria internet. Sim. E as tecnologias como um todo. Aí você fez tudo, passou por todos esses canais todos. Sim. Então você falou um pouquinho de IA? Eu mencionei. Mencionou. Eu mencionei diferentes dispositivos, diferentes equipamentos e falei um pouquinho de IA. E até de como usar o celular, algumas diferenças, né? O smartphone. O smartphone Como no tudo. geral. Falando em smartphone e inteligência artificial, como é que você acredita que a inteligência artificial vai mudar a maneira de como a gente usa os smartphones hoje? Você acha que vai ter alguma coisa que vai facilitar ali? Como que tá Hoje a gente esse já case? tem, né? Como que é? Por exemplo, se a gente tem o Android, a gente tem o assistente do Google. Ok, Google. Ele já Olha lá, acorda ativou o meu ou o seu? o seu, porque eu acho que o meu tá desligado. Google não é para você entrar em contato com a gente agora, é só um teste. Se a gente tiver na Apple, a gente chama a Comando Siri. Sim. E essas duas ferramentas Sim. já são inteligência artificial. Elas já existem há muitos são. anos Sim. também, já. Então a gente já tem uma inteligência artificial aí, né? Sim. Eu fui num curso esses dias, inteligência artificial voltada a vendas, né? Como que isso vai revolucionar o mercado de vendas. E uma das tecnologias que mais me chamaram a atenção ali naquele curso foi uma que ela pode vir a substituir as atendentes, né? Ela entra em contato com você já sabendo quais são as suas dores, o que você tem, o que você não tem, já de pacote, o que você consome, o que você não consome, tudo baseado nos dados que a empresa fornece ali do seu dado. Já começa a dizer, ó, o seu consumo de internet é tanto, mas se você tiver o pacote tal, né? Ela vai com inteligência de venda. E um robô, como se fosse uma pessoa, eu que atende o telefone, pergunto, ela puxa e já responde, né? Então, assim,
eu fiquei muito assustada, porque acabei vendo que hoje uma ferramenta dessa é capaz de vender muito melhor do que uma pessoa humana que não tem um preparo ainda suficiente, mas percebi que isso também pode ser bom. Então, uma inteligência dessa vai ser uma revolução. Talvez no Brasil vai demorar, mas nos Estados Unidos já está em teste, né? Já está fazendo com que a pessoa... Esse teste que eu vi nesse curso era para vender colchão, olha que específico. A inteligência artificial já sabia, a pessoa já tinha... se inscrito numa landing page, já tinha os dados, ela já estava querendo que alguém entrasse em contato, e essa IA ligou para fazer a venda do colchão, e já perguntou assim, depois que a gente se falou agora, qual que é o melhor dia e horário para eu ligar para você de novo? Aí a pessoa já marcou o horário e já ligou de novo. Então, todo o script de venda que hoje um vendedor teria que fazer, essa IA já estava pronta para fazer, né? Que a gente tem ali um roteiro. Hoje as empresas no mundo, elas não são tão preparadas para vender, né? As pessoas acreditam que muitas empresas puxam as pessoas, já querem prontos esses vendedores, né? E aí essas IAs acabam substituindo. Então, nessa do colchão nos Estados Unidos, que já estava rolando teste, me chama muita atenção. O que você acha disso? Você acha que vai substituir? Não vai? Como que tá essa questão? Eu particularmente acho que muitas funções vão ser substituídas sim. O que cabe a nós? Nós temos que conhecer a estratégia de como essas IAs funcionam. Por meio do prompt, como fazer a pergunta, como estruturar, como organizar os passos dessa IA. Sim. E tornar o nosso tornar o nosso trabalho mais produtivo por meio dela. Sim. Tá? Por mais evoluída que ela seja, por mais que ela saiba as características, os dados da venda, eu penso que o humano é muito importante. O papel do humano, ele sempre vai ser importante. Só que o humano, ele tem que saber como articular isso. Porque quando a IA erra, é o humano que tem que intervir. Sim. Ele tem que, ao mesmo tempo, treinar, né? Conversar com a IA, vamos dizer assim, de um jeito que vai treiná-la, vai dando subsídios para ela conseguir combinar as respostas. Sim. E, ao mesmo tempo, ele também aprende. Sim. Né? Para melhorar o comando. Eu acho que o que você está falando, então, quer dizer que nós teremos que ter profissões que saibam criar esses comandos, né? Sim. Seria um gerente de prompt, que você tinha me falado? Sim. Conta um pouquinho dessa nova profissão na sua visão. IAs tipo o ChatGPT, o Dale para criar imagens, o Gemini, que é o antigo Bard do Google. Essas IAs, elas funcionam como? A gente digita um comando de texto, esse comando de texto nós chamamos de prompt, de comando, ou decorreu a demanda por um engenheiro de prompt. O engenheiro de prompt, ele é o profissional que ele não precisa saber tecnicamente como a inteligência artificial é implementada, como ela funciona, mas ele tem que conhecer como escrever um bom prompt para gerar um texto, para gerar as respostas que ele necessita da IA. Sim, e tem que saber perguntar, então, para ela. Sim, saber perguntar. Tem que ser um bom perguntador, eu diria. Eu diria que até eu mesma, quando eu vou usar, eu uso muito o ChatGPT. Eu, às vezes, falo, meu Deus, como é que eu tenho que perguntar aqui? Eu não sei nem como é que eu tenho que perguntar, às vezes, para conseguir, né? Porque a gente pergunta de um jeito, ele entende de outro, né? Há uma confusão ainda de como perguntar, né? Então, acho que ter pessoas que saibam esse comando seria interessante. Mas aí, como que seria esse engenheiro de prompt? As empresas talvez não teriam como contratar só uma pessoa para fazer isso, né? Teriam que ter talvez uma pessoa que treine a equipe. Como que você acredita que um engenheiro de prompt vai poder trabalhar em pequenas e médias empresas? Olha, o engenheiro de prompt, eu acredito que ele tem que trabalhar de uma forma especializada também. Porque para saber perguntar para uma área de negócio em específico, tá? Para não gerar respostas genéricas demais. Porque a IA,
Por exemplo, se o engenheiro de prompt ele fornece uma entrada muito genérica, ele vai ter uma resposta muito genérica. Quanto mais detalhe e até uma especialidade ele fornecer no próprio comando, melhor a IA vai responder. Como, por exemplo, na área biomédica, Sim. por exemplo, igual o meu mestrado teve um pé na área biomédica e teve um enfoque para o câncer. Tá? Existem muitos vocabulários biomédicos. Se eu pergunto genericamente o que é o câncer, ele vai dar uma resposta super genérica. Agora, se eu especifico, como que eu avalio o grau de dor ou a intensidade do tumor, eu tenho que fornecer características que ele consiga combinar essa especificidade, vamos dizer assim. Ou então, na área financeira, eu quero saber sobre aplicações. Qual seria a melhor aplicação? Sim. Perguntar a melhor aplicação é muito genérico. Daí, eu tenho que descrever um cenário. Acredito que detalhar um cenário ajuda a criar um bom prompt e, consequentemente, a inteligência artificial dar uma boa resposta. O conhecimento especialista se faz muito necessário. Tá? Por exemplo, na minha pesquisa, eu tive que conversar com diversos médicos, tanto oncologistas quanto clínicos, equipe de enfermagem, nutricionista. Olha, para entender como elas falam sobre aquele determinado tema, é isso? Como o câncer, né? Porque como o câncer, no caso, impactava na nutrição, como que... qual a característica de um paciente que já teve, mas recidiu, né? Quando tem uma recidiva, essas características específicas. E para toda a área, a gente precisa de um especialista num determinado momento. Sim, sobre aquele assunto. Sobre aquele assunto. E aí você tem a questão de ter uma pessoa que domina essa ferramenta. Então, por exemplo, o gerente de prompt, ele pode também ter outra profissão. Sim. E aí ele pode ter como uma segunda profissão essa parte de comando do chat, por exemplo. O engenheiro de prompt, ele não vai precisar ser um profissional da computação no geral. Sim, entendi. Um analista de sistema. Ele pode ser qualquer profissão, ele vai conseguir ensinar as pessoas que trabalham com ele ou liderar times que sabem criar comandos específicos. Isso é muito interessante. Então, a gente está falando que muitas profissões podem assumir. Sim. Mas não por conta da inteligência artificial. Talvez porque, de fato, as pessoas vão precisar evoluir o que elas fazem hoje. Talvez essas profissões mais automáticas, você acha que pode vir a... as profissões... Tudo que for mecânico automático... tarefa repetitiva no geral, isso sem dúvida. Sim, e não só pela IA, né? Mas pelas novas ferramentas que estão vindo. As ferramentas, a tecnologia, ela vai substituir, sim. Sim. Até pela nossa segurança. Porque tarefa repetitiva, se for uma tarefa mais tranquila, ela não é tão tranquila assim, porque provoca o LER. Sim. Lesões por esforços repetitivos, por exemplo. Já é um problema de saúde pública. Daí você... A gente tem há uns 6 anos, 7 anos atrás, eu comecei a perceber que eles colocaram um caixa que você poderia passar sozinho, né? Tinha Esses dias eu fui no mercado, tinham 10 desse e reduziu o espaço do outro, das pessoas que estavam ali no comando. Então, você vê que eles insistiram nisso e foram acabando tendo que substituir. Então, não tem nada a ver com inteligência artificial ali, né? Não. Tem a ver com uma máquina que vai substituir o humano devido, talvez, à evolução mesmo das máquinas, né? Sim. Isso é uma coisa que acontece há muitos anos, né? Sim, na agricultura mesmo. Eu li um artigo, por sinal, foi a semana passada, de 5
profissões que ainda não existem, vão ter alta demanda, e uma delas era voltada à agricultura e inteligência artificial. Olha, Como você usar os dados da terra, né, a seu favor, e tem demanda. Por exemplo, voltando ao engenheiro de prompt, o engenheiro de prompt, ele tem que saber de tal comando, e ele tem que conhecer da sua especialidade. Por isso que podem ser quaisquer profissões. qualquer profissão, entendi. E como é que você dá um comando certo? Dá uma dica pra gente, principalmente quem tá começando. Lembrando que nós estamos tentando falar sobre a questão do básico, né? Vamos tentar voltar para esse termo. Porque vamos falar sobre o meu exemplo aqui, sabe? Que eu gosto de trazer porque eu tento trazer a forma mais simples. Sim. Eu abro o ChatGPT. Tá. Pra quem não conhece, pode dar um Google no ChatGPT. E você vai ver que é uma IA, que você consegue fazer um cadastro. Não sei se você precisa fazer mais cadastro pra entrar. Hoje você só pode entrar direto, né? Porque há uns meses atrás você tinha que criar login e senha pra entrar lá no chat. Dá pra usar uma conta do Google, uma conta da Microsoft, do e-mail. Isso, aí você entra lá, você tem como você dar um comando. Vamos fazer essa pergunta básica, que essa aqui eu vou pegar de mim aqui, a minha dúvida, hein? Tá. Você abre uma janelinha ali, você dá um comando. Aí você, para dar outro comando de um assunto totalmente diferente desse comando, você abre outra janelinha. Isso vai prejudicando a inteligência num total da sua? Ou cada janelinha você pode ter um assunto diferente que ele vai conseguir criar? Porque eu já ouvi dizer, só para complementar, já ouvi dizer que quanto mais você treinar ela, mais você tem ela pronta. Mas como é que eu treino se eu falo de diversos assuntos com ela ali? Exatamente por isso. Por exemplo, você coloca new chat, né? Nova conversa. Dentro daquele new chat, é como se ele criasse uma célula daquele assunto que você está pesquisando. Então, não tem problema, não vai prejudicar a minha IA. Não, muito pelo contrário, ela vai estar sendo melhor treinada. Sim. Só que, reforço, sempre quando envolver quaisquer atualidades, quaisquer assunto recente, é importante você ter uma fonte de informação confiável, segura. Sim. Daí pode usar o próprio Google mesmo, de uma fonte confiável. De uma fonte confiável, você pode Foi usar. validada. Sim. Tá? Eu falei de aplicação e investimento. Ele tem a capacidade de sugerir diversos investimentos, só que ele não consegue olhar para o cenário econômico atual. Então, que é um problema, né? Você acabar fazendo investimentos é um risco. Sim. Ele vai te dar sugestões. Baseados em 3 anos atrás. Isso pode ser um problema, porque quem depende de investimentos precisa estar sempre atualizado, né? Baseado na característica do próprio investimento, mas não que ele não vai observar o cenário econômico. Sim. A não ser que eu descreva, né, como se fosse um problema para ele. É outra forma de eu dar entrada no prompt. Tudo que for assunto que envolver criação, composição de texto, ele vai ajudar muito. Sim. Essas ferramentas, elas existem e eu creio nisso, para nos tornar mais produtivos. Sim. E é o que precisa, né? E a questão de organização também, né? Sim. Eu uso muito para a questão de organização. Né? Organize alguma coisa que eu preciso, por exemplo, uma viagem. Esses dias eu vi um conteúdo no Instagram, alguém falando que usou para fazer uma viagem e pedir pro ChatGPT roteirizar, né? Todos os locais ali com... Gente, eu fiz isso, sabe? Acredita que dá uma diferença gigante? Ele colocou, se você for desse lugar para esse, você vai economizar 40 minutos no seu dia. Desse para esse daqui, você economiza tanto tempo. Passa nesse lugar, lembra daquele tal lugar. Eu falei, olha... Então, para a organização de viagem, foi maravilhoso. Eu sei que o nosso assunto já foi para outros lados, mas é interessante trazer. Outra característica que a gente tem que ressaltar, tá? A inteligência artificial, ela nos torna mais produtivos, sim. No entanto, a gente tem toda uma questão ética também por trás. Verdade, bom você falar isso, né?
né? Que tem sido muito discutido ultimamente, tá? Ela pode ser usada, aplicada a tudo, do jeito que vem evoluindo? Sim. Só que a gente sempre saber, tem a questão de ética, temos as nossas responsabilidades e a gente, muitas vezes, a gente tem que validar essa informação Sim, com uma fonte tem razão. confiável. É bom falar isso, Uma né? fonte fundamentada. Sim. E como que você sugere? Conta pra gente. Como eu sugiro, ah, tipo, eu dei o exemplo do câncer, que foi o da minha pesquisa, tá? A IA, ela consegue ajudar a identificar características. Só que nada vai substituir eu validar com conhecimento especialista e, por exemplo, e no caso da ciência, numa base digital que tenha que a gente chama o chamado estado da arte, Certo. que é o que há de mais recente em pesquisa, em tecnologia. Sim. Tava até vendo, a gente tá falando de IA, tô tentando puxar de tudo que eu vi esses últimos dias. A questão da cópia de voz, né? Isso tá virando Sim. até questão de golpes ali, né? Onde e tá simples, você vai numa máquina onde você conecta, você coloca a voz da pessoa e ela replica a voz. É muito assustador. Isso pode ser um grande problema, né? No curso, por sinal, eu acrescentei um item como um a mais, que é de uma área que está relacionada à inteligência artificial, que é o deepfake. O deepfake, ele é tanto para voz quanto para vídeo. Você acha que existe alguma outra ferramenta que vai ajudar a gente a descobrir isso ou vai ser sempre muito complicado? Sim. Sempre, qualquer inteligência artificial, como ela tem que ter uma base de treinamento, a gente vai treinando. Se a gente quebra o estado, vamos dizer assim, se a gente pergunta algo do nada a ver, a gente consegue perceber uma mudança no comportamento e consegue identificar mais facilmente se foi feito por um humano ou por uma inteligência artificial. Porque vamos dizer que ela se comporte mal diante do inesperado. Sim. Ela sempre vai seguindo um conjunto de padrões. A partir do momento que você quebra esse comportamento, ela vai te dar outra resposta. Nossa, gente. E você acaba estudando tudo isso? Sim. Eu fico chocada. Um pouquinho de cada vez. E a questão do business intelligence, que acho que é um outro assunto que eu domino, que eu tenho muito apreço de falar, eu gosto muito, né? Business intelligence, inteligência de negócio. De negócios, né? Aí envolve também a ciência de dados. Sim, acaba sendo Pode entrar a inteligência artificial, mas a inteligência de negócio é você usar os dados, seja como banco de dados relacional, que a gente fala, Sim. ou os bancos de dados não relacional, para gerar insights, gerar inteligência para o negócio. Sim. E é uma coisa que acaba que a gente estava até falando num outro podcast, que a questão do business intelligence, ele também pode ser simples, né? Eu sei que você deve entender muito num nível, né? Vamos dizer assim, realmente de mudar negócios. Mas como que um pequeno empreendedor ou uma pessoa que está ali começando no seu negócio pode usar o básico para que ele consiga ter dados para tomada de decisão? Quantas vezes esse cliente comprou de você no mês? Pô, esse cliente comprou 10 vezes de você. Será que é interessante você pegar esse cliente, fazer uma ação com ele, né? Dar um brinde, assim? Quais dicas que você pode trazer do simples, pensando numa pessoa que está começando, né, no seu negócio, ou até mesmo uma pessoa que está ouvindo a gente aí, que não entenda tanto? O simples, eu sempre falo até para os meus alunos de uma forma geral que o simples ganha jogo. Sempre, né? O simples bem feito, ele dá certo. Então, por exemplo, quem está começando, ele vai olhar, você deu o exemplo, se aquele cliente comprou 10 vezes, ele gostou. Ele gostou. Né?
E o que eu posso fazer? Eu vou olhar para o próprio histórico de compras Certo. dele mesmo, que tem os dados o que ele mais comprou nessas 10 vezes? Qual foi o que mais ocorreu? Talvez compense eu criar uma ação em cima do que ele mais comprou, Isso. fazer uma promoção. Sim. Né? Então é olhar o básico Fidelizar. mesmo, fidelizar esse cliente, né? Voltado ao próprio Business Intelligence, a fidelização do cliente é muito importante. Sim. Você trazê-lo para o seu lado. Né? E acaba sendo um dado, né? As pessoas acham que dado às vezes é uma coisa super distante, né? Não, não é. Às vezes é isso. Às vezes olhar a quantidade de vezes que esse cliente comprou e fazer uma ação de fidelização. Né? Ou, por exemplo, o produto X vendeu mais. Ele vendeu mais por causa do preço, por causa da qualidade. Quais as características que mais influenciaram para ele ter vendido mais? Sim. Nem sempre pode o preço. Às vezes pode ser no caso de alimento, um tempero diferente. Sim. Ou a própria forma que é associado, seja a própria inteligência artificial, seja a própria inteligência de negócio. Hoje, tecnologicamente, a gente observa muito a experiência do usuário. A experiência do usuário, ela gera insight, ela vai gerar dados. O que é a experiência do usuário? É como eu vou olhar para o fluxo do usuário no uso daquele serviço, daquele aplicativo, e como ele foi do início ao fim, por exemplo, como que ele comprou, ou fez o pedido no iFood, quais foram os passos? Primeiro ele entrou no fast food. Descrever ali a jornada, é isso? É isso, escrever a jornada, identificar a jornada. Quais foram os passos? Como ele achou você? Como ele te identificou? Foi uma sugestão do anúncio do iFood? Foi indicação de um amigo? Foi um post no Instagram? Né? Identificar de onde ele te achou. Esse que é o primeiro passo, não é? Sim, sim. Identificou, você sabe que ali é um bom canal de você divulgar. Então, talvez você, dependendo da quantidade de clientes que respondam que foi essa mesma fonte, você dá atenção para essa fonte. Né? Então, se foi no post no Instagram, você fala, opa, tá dando certo. Vou colocar mais posts no Instagram, vou fazer mais vídeos, né? Foi no anúncio do iFood. Então, eu vou fazer mais anúncio no iFood. Então, o primeiro passo é identificar ali, né? Onde que esse cliente tá te achando mais, é isso? Sim. E depois, qual que é o segundo passo? Depois que você identificou um padrão onde foi a fonte? Sim. Trabalhar que é dentro daquela fonte mesmo. O atendimento sempre faz a diferença. Sempre, né? A experiência, ela é a experiência, ela é melhor, ela é bem sucedida quando a gente tem um bom atendimento. Sim. E a gente tá falando assim, mas a gente não tava falando sobre informática básica? Isso acaba sendo. Sim. Né? Porque hoje em dia, quando eu comecei, vamos falar porque da experiência aqui, ou você faz também. Tempo. Faz tempo. Mas a experiência que a gente tinha que ter ali, o básico que a gente tinha que ter ali, era diferente do básico que a gente tem que ter hoje. Né? O básico que a gente tinha que ter ali era saber dominar as ferramentas Microsoft ali, né? E saber ali, não tinha internet, gente. A gente tá falando na época que a gente não tinha. Quando a gente começou a ter internet, você tinha que digitar o http://www. Você tinha que digitar tudo isso para conseguir. Hoje você só põe o nome. A conexão era discada. A discada, né? Então, o que a gente sabia lá era diferente do que a gente tem que saber hoje. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem que fazer informática básica, se ela, por exemplo, já vai conseguir um emprego dentro de uma área de alimentação, por exemplo, talvez o básico dela também, além de saber toda essa parte do computador, é também conseguir analisar isso que a gente falou agora, do atendimento ao cliente ali, né? Você acha que faz sentido o que eu tô falando? Faz sentido. Ela tem que dominar, conhecer o básico, sim, para ela dar os primeiros passos, ter esse acesso a essa porta de entrada. E daí, explorar a rede mundial, usar a internet muito bem. Sim. A internet, ela é um mundo à parte, praticamente.
Sim, é um mundo à parte. E são muitos mundos dentro desse mundo, né? São muitos mundos dentro da internet. E hoje você consegue, com um clique, acessar qualquer lugar, qualquer situação, qualquer história, receber respostas muito mais rápidas, né? Você vê, hoje até eu tenho 2 filhas, eu vejo a mais velha tem 18 anos, a menor tem 7. A de 7, ela já pega, ela não sabe escrever tudo ainda, mas ela pega a Siri do celular e já dá o comando que ela quiser. Siri, o que que é isso? Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu escrevo tal letra? Ela tava perguntando pra Siri como ela tinha que escrever o H em letra cursiva. Eu falei, gente, tá estranho isso, né? Porque ela tá indo na internet. Só porque ela não queria me perguntar, porque ela tava com medo de tomar bronca. Aí eu escutei ela no quarto ali, mandando esse comando pra Siri. Eu falei, gente, que estranho isso. A Siri respondeu como? Ela mandou um vídeo explicando. Ela mandou um vídeo de alguém explicando. E aí você vê hoje, é o que eu falei mais uma vez, hoje para entender o básico, é necessário também entender outros básicos. Sim. Como um básico de um IA. Por isso que eu acho que o que tem que reforçar muito essa história do IA neste podcast, para que as pessoas entendam que sem isso daqui para frente não vai acontecer, porque isso vai se tornar o básico, né? A gente vai ter a inteligência artificial, ela vai dominar todas as áreas da nossa vida e a gente tem que estar aberto a isso, entender e respeitar isso. Mais uma vez, é muito importante que você trouxe do respeito, né? Sim. Da ética, do que as pessoas vão fazer de certo e errado. Mas eu acho que pra gente entender que isso vai dominar e que a gente vai ter que aprender, isso vai ter que ser o nosso básico, né? E acho que a gente pode dizer que esses mini comandos vão passar por todas as profissões. Desde uma pessoa que está no atendimento, desde uma pessoa que está dentro de uma pesquisa médica, como você trouxe. Né? Então, todas as profissões elas vão ser impactadas por IA, e isso começa a ser o básico. Né? Então, nós vamos ter que, lá na época do Excel, do PowerPoint, era o nosso básico, agora não, agora é isso mais a IA. Sim. Né? Saber perguntar. E tem alguma coisa que você fala que é muito importante a gente saber como perguntar? Existe uma frase padrão? Existe algum comando que você acredita que possa se encaixar ou não? Não. Cada área vai ser de um jeito. Não, porque, por exemplo, a gente pode... você mencionou o Excel, o PowerPoint. A gente pode usar a IA para até nos auxiliar a como eu faria tal função. Você deu exemplo da sua filha, com a letra cursiva. A gente pode usar IA. Como que eu faria um gráfico no Excel, por exemplo? Olha lá, ele pode dar esse comando pra gente. A gente consegue, só que, por exemplo, o ChatGPT, textualmente, ele vai descrever. Ele não vai te mostrar um vídeo. Sim. Né? Como a Siri, o por YouTube. tá conectada à internet, ela buscou, ou como assistente do Google, sugeriria um vídeo, por exemplo. Sim. E para quem estiver ouvindo a gente no YouTube, pode deixar aqui nos comentários perguntas, para qualquer pergunta para a professora, que a gente pega, manda para ela e ela responde com todo carinho. Tenho certeza com certeza. que se for perguntas relacionadas ao nosso tema, vai ser tranquilamente você responder. Sim. E para quem estiver ouvindo também, dá um sininho, clica no sininho, vamos falar certo, pra porque receber as notificações, porque vão vir muitos episódios e convido você para vir mais episódios pra gente falar de outros assuntos, hein? E você acha que o Brasil está caminhando num lado positivo para a questão de ter IAs funcionando a nosso favor, ou ainda tem alguns países que estão mais evoluídos nessa parte? Olha, em termos de tecnologia como um todo, nós no Brasil, nós estamos muito bem desenvolvidos, mas depende de cada área. De cada área. Como assim? Por exemplo, quando a gente fala em tecnologia bancária, definitivamente o Brasil, ele é muito desenvolvido, talvez esteja perto, assim, próximo da China, em termos de tecnologia. Em bancos. Bancos. Isso é devido muito à questão de golpes também? Com certeza. A gente maior ensina. Eu já ouvi dizer isso. A tecnologia bancária do Brasil, ela evoluiu muito, ela é muito mais evoluída do que os nossos hermanos, os países latino-americanos, do que os Estados Unidos e até a Europa. Tanto pelo nosso histórico no passado de inflação, quanto o jeitinho brasileiro de dar um truque nos golpes, né? Há muita criatividade. E eu estou me especializando
a questão de cibersegurança, inteligência Muito cibernética bom. e análise de dados em cibersegurança. Estava conversando até com um amigo meu que, nossa, o know-how dele, ele tem uma vasta experiência internacional em inteligência cibernética, e nós vamos desenvolver análise de dados para cibersegurança. Porque hoje, quando a gente olha para o contexto, nós temos as IAs, nós temos diferentes fontes de dados que vêm de aplicativos tipo o WhatsApp, o Telegram, as próprias redes sociais, tudo são fontes abertas, ou seja, são Sim. informações que estão abertas, toda pessoa consegue acessar sem muita dificuldade e estão na internet. Meu Deus. É CPF, endereço, né? Temos a Lei Geral de Proteção de Dados para Temos. proteger? Nós temos. Só que ela foi implementada em 2020, tornou-se obrigatória em 2020, e eu diria que ela está engatinhando ainda. Ela ela tem um caminho a percorrer para ser eficaz, tornar-se mais eficaz. Né? Sim. Isso acaba sendo um grande problema, né? Agora, se a gente falar em pesquisa e desenvolvimento, experiência do usuário, daí os Estados Unidos, marketing está na nossa frente, né? Tecnologias para isso. Isso acaba sendo muito positivo. Nós estamos, então, exportando informações tecnológicas, principalmente de bancos, né? Nós estamos ensinando outros países a se terem um pouco mais de segurança, né? Eu lembro que esses dias, faz um tempo, que eu vi que nós fomos os inventores de cartão de crédito com chip, exatamente porque tinha uma falsificação enorme de cartões de crédito, né? Nós acabamos, muitas coisas, nós estamos à frente devido à criatividade brasileira, que você trouxe aqui. Pix. Né? O Pix, né, também veio disso, O Pix é um serviço que é nosso e tem uma tecnologia. A criptomoeda brasileira, né, o real digital. O real digital. Aqui é a aproximação do cartão, né? Eu vi que a aproximação do cartão é mais seguro do que o cartão quando você introduz na máquina. Sim. Que quando você introduz o cartão na máquina, ele tem a condição, se essa máquina tiver alguma coisa, ela consegue armazenar a sua senha. Olha que loucura. E quando você aproxima, ele não tem condições de armazenar. E gerar o cartão virtual, por exemplo. Sim. O cartão virtual é possível a gente gerar para uma única transação, né? Sim. Ou mantê-lo para várias transações, só que trocando o código, trocando o token. Ou seja, a gente tem muita tecnologia que a gente está ensinando o mundo a usar, né? E a questão da IA também, acho que a gente não está tão distante assim, Não. né? Temos muita pesquisa em inteligência artificial. Na Unicamp mesmo, nós temos um laboratório de inteligência artificial. Tem um projeto que foi premiado também internacionalmente. Que também é nosso. E a gente fica olhando tudo isso e dizendo para onde vamos, né? Porque a gente já evoluiu muito essa questão da tecnologia, né? Em todas essas áreas que a gente trouxe aqui na nossa conversa, né, Elaine? Sim. E o que mais vem por aí? Você tem algum spoiler que você pode dizer que você já viu aí, que pode chegar no Brasil ou que vai desenvolver? Deve ter alguma coisa que você lembre para contar pra gente. Olha, tem tecnologias que, assim como a inteligência artificial, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de metaverso. Sim. Né? Na pandemia, falou-se muito. O metaverso, esse universo paralelo, esse universo digital paralelo, por que ele ainda não virou? E foi a aposta da Meta, inclusive. Gastaram muitos milhões de dólares nisso. Né? Ela trocou o nome por causa desse metaverso, olha por causa do metaverso. Por isso que ela passou a se chamar Meta, o grupo Meta. Por que ela ainda não vingou? Assim como as inteligências artificiais no passado não conseguiam ser processadas, hoje, se a gente for olhar friamente, para ter qualidade numa transmissão
de vídeo numa projeção 3D, que nem a proposta do metaverso. Por exemplo, eu estou aqui com você, mas a gente pode ter um ambiente que vai estar onde? Vamos pegar, Museu do Louvre, tá? Na Certo. frente do Museu do Vamos Louvre. fazer esse podcast na frente do Museu do Louvre? É mais ou menos isso? Poderia. Aham. Né? Dentro do metaverso. Só que em termos de transmissão de internet, esse volume de dado, de imagem, ele é muito pesado. A gente ainda não consegue ter um dimensionamento e todas as tecnologias para que esse universo funcione 100% e muito bem, sem atraso. Sim. Igual os vídeos antigamente, quando a gente abria um vídeo numa transmissão de escada, não dava a impressão que ele estava em câmera lenta. Verdade, tinha esse delay, né? E então tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, que vão projetar esse universo do metaverso, mais o conjunto de dados, o que a gente chama de Big Data. Porque o metaverso é tudo isso em conjunto, né? Sem contar as criptomoedas. Tudo isso que vai acontecer nesse mundo, né? Então, esse processamento conjunto de todas essas tecnologias, mas principalmente a projeção de imagens e vídeos em 3D, com essa noção de realidade mesmo, ainda é deficitário, vamos dizer assim. E vai evoluir muito, né? Eu tava vendo até uma feira que aconteceu em São Paulo, e você poderia comprar a feira no metaverso para você ir, ou você poderia comprar o ingresso presencial. E no metaverso você entrava, você tinha que estar ali, tinha um óculos, tinha alguma coisa que você podia entrar, e você podia percorrer pelos stands e ver os stands, assim. Então eu vejo que algumas áreas isso já tá funcionando, mas não com mas não com essa precisão que você tá falando. Só que em pequenas partes. Em pequenas partes, você conseguir ver só uma coisa limitada ali. Isso vai evoluir muito, né? Sim, e aí tem uma tendência muito grande para evoluir. Só que as tecnologias de hardware, vamos dizer assim, a infraestrutura para que isso tudo funcione precisa evoluir também, muito mais. Muito mais. A gente, aqui no Brasil, a gente evoluiu agora para o 5G. Sim. E mesmo assim, não é todo lugar que vai funcionar 5G. Não funciona ainda, não. Alguns pontos da minha casa não funcionam. A gente ainda tem um caminho a percorrer com isso, né? Mas mesmo se o celular tiver tecnologia 5G, Sim. São locais específicos, regiões específicas que a gente consegue ter alta velocidade. Que ainda tem a questão das antenas também, né? Que ainda é um grande... deve ser um custo muito alto para uma tecnologia mudar, não é? É porque a gente fala de Brasil, mas a gente tem uma área muito grande, né? Daí a antena, ela distribui num raio de quantos quilômetros? Sim. Eu vou ter que pôr repetidor. Exatamente. Tem toda essa... A gente tem que se adaptar com isso ainda. Daí tem regiões que tem mais montanhas, né? Acaba influenciando também. Sim, muito, né? Para quem não conhece, para quem já conhece, é só acessar o www.ehive.com.br que vocês vão ter acesso na parte de tech, tem a seção tech, a todos os cursos de tecnologia que a gente tem por lá. Nós já temos cursos de web designer, de Power BI, temos o seu maravilhoso de novas tecnologias, entre tecnologias básicas, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que eu gosto desse nome, né? E fiquem ligados que nos próximos meses vamos lançar muitos cursos voltados a IA, para profissionais que querem se desenvolver para IA e para empresas que querem se desenvolver as suas sessões com IA. Então tem muita coisa legal que a gente vai lançar esse ano. E Elaine, queria muito agradecer você por ter disposto o seu tempo. Eu não sei se eu consegui extrair tanto conhecimento dessa mulher. Por isso que já fica o meu convite aqui para ela vir num outro episódio, pra gente tentar extrair mais coisas ainda, porque foi uma delícia, foi leve, foi tranquila a nossa conversa. E espero que você tenha aproveitado, assim como eu. Você gostou do nosso bate-papo aqui? Eu gostei muito, eu é que agradeço. E é isso, fica o convite para o segundo episódio, né? Aceito. Nem que for no segundo semestre, você que estiver com uma agenda cheia, tá fazendo aí o seu doutorando, que deve ser já um tempão para você se dedicar, né? Sim. Quer falar mais um pouquinho sobre o seu curso, para quem não conhece ainda?
o curso Que você fez aqui do no Hive pra Hive. gente. O curso é um curso de informática básica, as tecnologias introdutórias, ele vai ser a porta de acesso para o seu conhecimento em tecnologia. Algo que, da área de tecnologia, que deve ser enfatizado, você que busca entrar no mercado de trabalho, conheça o básico de tecnologia. Conhecendo tecnologia, você garante sua empregabilidade. Eu falo isso por mim. Verdade. Você pode não ter de cara altos salários, mas desempregado você não fica, com certeza. Eu acho que essa é a mensagem, é a principal mensagem. E não precisa se assustar. É uma área gigante? É uma área gigante. O importante é dar um passo de cada vez. Pouco a pouco, aprende um assunto, um tópico, daí vai treinando, vai evoluindo, faz como a própria inteligência artificial. A inteligência artificial, ela parte dos dados de treinamento, ela vai treinando, ela precisa ser treinada. Então, a gente também. Exercício. Exercício, né? Isso é uma boa função. Então fica aqui o nosso podcast especial Conecta Tech com Helena Barbosa. Vejo vocês no próximo episódio.